Oi, tudo bem? Hoje vou falar de um livro muito importante para quem ama mitologia, O Poder do Mito, de Joseph Campbell. Esse livro é o fruto de uma entrevista, de uma conversa mantidas entre o Joseph Campbell e o destacado jornalista Bill Moyers, uma brilhante combinação de sabedoria e humor. O casamento, os nascimentos virginais, a trajetória do herói, o sacrifício ritual e até os personagens históricos do filme Guerra nas Estrelas são aqui tratados de modo original. Campbell afirmava que os mitos passados nos ajudam a compreender o presente e a nós mesmos. Aqui uma foto desta entrevista do Joseph Campbell com o Bill Moyers. O livro, bem conhecido para quem ama mitologia, é da Palas Athena, a tradução do Carlos Felipe Moisés, um livro bem bonito, cheio de imagens, e esta edição aqui é de 1990. Um livro cheio, repleto de símbolos, de imagens, para quem ama mitologia, para quem gosta de estudar toda essa questão do arquétipo, da compreensão da vida, da busca de sentido da vida. É um livro para ser também saboreado. Você, aos poucos, contemplando essas imagens, prestando atenção na conversa, que é o mais enriquecedor de tudo. Como que o Joseph Campbell era um homem inteligente, lúcido, sábio. Estou mostrando algumas das imagens. Tudo de uma riqueza que impressiona, né? Nos mostra a importância de aprendermos a ler a vida, a ler os acontecimentos, a ler as imagens, as gravuras, a ler os livros com profundidade, com sabedoria, sempre nos questionando sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre quem nós somos, para onde nós estamos caminhando na vida. Fora esse álbum colorido, nós temos muitas outras imagens em preto e branco que enriquece profundamente o livro. A entrevista. O que gostaria de fazer? Mostrar quais são as partes dessa entrevista e também falar um pouco daquilo que está dentro do diálogo, destacando alguma coisa, porque tem muita coisa, mas a conversa ela é abrangente, ela vai se estendendo para assuntos importantes, é uma coisa fluida, uma coisa natural e ao mesmo tempo ele vai resgatando, né, tantas questões importantes relacionadas com cada tema. O primeiro é o mito e o mundo moderno. Aqui então nós temos, depois de um prefácio, né, uma introdução, a questão: por que mitos? Dizem que o que todos procuramos é um sentido para a vida. Não penso que seja assim. Penso que o que estamos procurando é uma experiência de estar vivos. De modo que nossas experiências de vida, no plano puramente físico, tenham ressonância no interior do nosso ser e da nossa realidade. A abertura, que interessante, né? Então ele vai buscar isso, a realidade mais íntima. O que nós vivemos aqui fisicamente tem ressonâncias na vida íntima, na vida interior, que nós muitas vezes perdemos, né? Esquecemos dessa vida interior, de modo que realmente sintamos o enlevo de estar vivos. O livro ele quer nos ajudar a elucidar a questão de estar vivo. A importância de viver intensamente cada dia, cada momento, com um olhar aguçado para o símbolo, para a realidade que nos cerca, que cada dia não seja apenas um dia, mas que seja profundo, cada pequeno gesto, cada situação, cada fala, sabe, esse olhar aguçado para a realidade que nos cerca. Não viver no automático, mas viver  viver cada dia experimentando o que a vida tem de melhor.
Desde você conversar com um amigo num bar, por exemplo, que aquele momento seja intenso. Você comer um chocolate, saborear aquilo, né? Você colorir um livro, que nem eu gosto muito de colorir. Você assistir um filme, você dormir, brincar com seu cachorro. Tudo seja intenso. Tudo tem um significado profundo para a vida. Claro que tem dia que você vive no automático, né? Você acorda, faz um monte de coisa, mas aprender a parar, né? Nesse mundo ansioso de hoje, que as pessoas fazem tudo correndo, o livro fala para aprender a buscar sentido em tudo. Então a primeira pergunta do Bill Moyers é: por que mitos? Por que o Joseph Campbell sempre procurou essa questão dos mitos? Por que deveríamos importar-nos com os mitos? O que eles têm a ver com a nossa vida? Então essa é a pergunta da primeira parte que eu quero destacar. Tem muita coisa interessante, não dá para ler o livro aqui, né? A resposta. Minha primeira resposta seria: vá em frente, viva a sua vida, é uma boa vida. Você não precisa de mitologia. Não acredito que se possa ter interesse por um assunto só porque alguém diz que é importante. Acredito em ser capturado pelo assunto de uma maneira ou de outra. Mas você poderá descobrir que, com uma introdução apropriada, o mito é capaz de capturá-lo. E então o que ele poderá fazer por você, caso o capture de fato? Um de nossos problemas hoje em dia é que não estamos familiarizados com a literatura do espírito. Estamos interessados nas notícias do dia e nos problemas do momento. Antigamente, o campus de uma universidade era uma espécie de área hermeticamente fechada, onde as notícias do dia não se chocavam com a atenção que você dedicava à vida interior, nem com a magnífica herança humana que recebemos de nossa grande tradição. Platão, Confúcio, o Buda, Goethe e outros que falam dos valores eternos, que têm a ver com o centro de nossas vidas. Quando um dia você ficar velho e tendo as necessidades imediatas todas atendidas, então, se voltar para a vida interior, aí bem, se você não souber onde está ou o que é esse centro, você vai sofrer. Por isso que quem pesquisa, estuda, lê, busca, já está vivendo uma vida interior desde cedo. Não precisa ficar velho para parar e ter que voltar para si mesmo. Se você já faz isso desde cedo, você já tem esse hábito, né, de entender, de procurar descobrir o sentido da vida. É por isso que o mito é importante, né? As literaturas grega e latina e a Bíblia costumam fazer parte da educação de toda a gente. Tendo sido suprimidas, toda uma tradição de informação mitológica do Ocidente se perdeu. Muitas histórias se conservavam de hábito na mente das pessoas. Quando a história está em sua mente, você percebe sua relevância para com aquilo que esteja acontecendo em sua vida. Isso dá perspectiva ao que lhe está acontecendo. Com a perda disso, perdemos efetivamente algo, porque não possuímos nada semelhante para pôr no lugar. Esses bocados de informação provenientes dos tempos antigos, que têm a ver com os temas que sempre deram sustentação à vida humana, que construíram civilizações e informaram religiões através dos séculos, têm a ver com os profundos problemas interiores, com os profundos mistérios, com os profundos limiares da travessia. E se você não souber o que dizem os sinais ao longo do caminho, terá de produzi-los por sua conta. Mas assim que for apanhado pelo assunto, terá um tal senso de informação, de uma ou outra dessas tradições, de uma espécie tão profunda, tão rica e vivificadora, que você não quererá abrir mão dele. É por isso que você se encanta, né? Você começa a estudar Bíblia, literatura grega, estudar os grandes clássicos, você vai enriquecendo o seu mundo interior. E você não quer abrir mais mão disso, porque você está crescendo interiormente, você está se formando. Não deixar que só as notícias, as coisas imediatas entrem na sua mente, né? Mas você possa buscar no passado, nos símbolos, nas civilizações, né? Naquilo que formou grandes civilizações, o alimento para a sua vida interior. Então esse primeiro capítulo vai trabalhar isso. O segundo, então, continuando isso, né, é a jornada interior. Aquilo que é a vida nossa, essa vida interna, essa vida maravilhosa, né, que nós carregamos e muitas vezes não sabemos, né, para onde estamos indo.
aqui na jornada interior. Uma coisa que se revela nos mitos é que no fundo do abismo desponta a voz da salvação. O momento crucial é aquele em que a verdadeira mensagem de transformação está prestes a surgir. No momento mais sombrio, surge a luz. É interessante, né? Então eu vou falar desse mundo interior, desta vida que todos nós carregamos, né? Vou destacar aqui a primeira pergunta. O Moyers pergunta: alguém me perguntou, por que você se empenha tanto nesses mitos? O que você vê no que Joseph Campbell diz? E eu respondi: esses mitos me tocam, pois dizem que o que sei no meu íntimo é verdadeiro. Por que é assim? Porque me parece que essas histórias dizem que o que eu sei no meu íntimo é verdadeiro. Será que isso vem da base do meu ser? Do inconsciente que herdei de tudo o que me antecedeu? Como é que a gente sabe, né, que tudo isso está falando uma verdade pra gente, né? A mitologia. A resposta do Campbell: é isso mesmo. Você tem o mesmo corpo, com os mesmos órgãos e energias que o homem de Cro-Magnon tinha 30 mil anos atrás. Viver uma vida humana na cidade de Nova York ou nas cavernas é passar pelos mesmos estágios da infância à maturidade sexual, pela transformação da dependência da infância em responsabilidade própria do homem ou da mulher, o casamento, depois a decadência física, a perda gradual das capacidades e a morte. Você tem o mesmo corpo, as mesmas experiências corporais e com isso reage às mesmas imagens. Por exemplo, uma imagem constante é a do conflito entre a águia e a serpente. A serpente ligada à terra, a águia em voo espiritual. Esse conflito não é algo que todos experimentamos? E então, quando as duas se fundem, temos um esplêndido dragão, a serpente com asas. Em qualquer parte da terra, as pessoas reconhecem essas imagens. Quer que eu esteja lendo sobre mitos polinésios, iroqueses ou egípcios, as imagens são as mesmas e falam dos mesmos problemas. Gente, isso aqui é uma delícia. Esse livro você não quer parar de ler. Vai nos levando, né, para o mundo interior, para aquilo que é próprio, que a gente carrega, né? Por que desde pequeno eu desenho uma árvore, desenho um sol, uma casa, né, uma montanha? Porque esses elementos são comuns. O terceiro capítulo, os primeiros contadores de histórias. Também um capítulo muito legal. Aqui, ele vai resgatar nesse mundo antigo. Os mensageiros animais, enviados pelo poder invisível, já não servem mais, como nos tempos primevos, para ensinar e guiar a humanidade. Ursos, leões, elefantes, cabritos e gazelas estão nas jaulas dos nossos zoológicos. Nós prendemos esses totens, né? O homem não é mais o recém-chegado ao mundo de planícies e florestas inexploradas. E nossos vizinhos mais próximos não são as bestas selvagens, mas outros seres humanos, lutando por bens e espaço, num planeta que gira sem cessar ao redor da bola de fogo de uma estrela. Nem em corpo nem em alma habitamos o mundo daquelas raças caçadoras do milênio paleolítico, a cujas vidas e caminhos de vida, no entanto, devemos a própria forma dos nossos corpos e a estrutura das nossas mentes. Lembranças de suas mensagens animais devem estar adormecidas de algum modo em nós, pois ameaçam despertar e se agitam quando nos aventuramos em regiões inexploradas. Fico pensando, por que eu gosto tanto de cachorro, né? É uma coisa assim que vai voltando para o início, né? Elas despertam com o terror do trovão e voltam a despertar com uma sensação de reconhecimento quando entramos numa daquelas grandes cavernas pintadas. Qualquer que tenha sido a escuridão interior em que os xamãs daquelas cavernas mergulharam, ele está falando das pinturas nas cavernas paleolíticas, em seus transes, algo semelhante deve estar adormecido em nós e nos visita à noite, no sono. Que legal! Isso é do livro O Caminho dos Poderes Animais. Nossa, que lindo! A pergunta, vou pegar sempre a primeira. Você acha que Wordsworth estava certo ao escrever: nosso nascimento não é senão sono e esquecimento. A alma que se alteia em nós, estrela da nossa vida, já teve seu pouso em outro lugar e vem de muito longe. Você acha que é assim?
Resposta do Campbell: acho. Uau, amei! Não em completo esquecimento, quer dizer, os nervos em nosso corpo conservam as lembranças que moldaram a organização do nosso sistema nervoso, a determinadas circunstâncias ambientais e as exigências do organismo. Mais uma pergunta: o que nossas almas devem aos mitos antigos? Os mitos antigos foram concebidos para harmonizar a mente e o corpo. A mente pode divagar por caminhos estranhos, querendo coisas que o corpo não quer. Os mitos e ritos eram meios de colocar a mente em acordo com o corpo e o rumo da vida em acordo com o rumo apontado pela natureza. Mais uma pergunta: então essas velhas histórias vivem em nós? Vivem, certamente. Os estágios do desenvolvimento humano são hoje os mesmos que eram nos tempos antigos. Quando criança, você é educado no mundo de disciplina, de obediência, independente dos outros. Tudo isso tem de ser superado quando você atinge a maturidade, de modo que possa viver não independência, mas com uma autoridade autorresponsável. Se você não for capaz de cruzar essa barreira, poderá se tornar um neurótico. Depois de ter conquistado, produzido o seu mundo, vem a crise de ser dispensado, a crise do desengajamento. Ele começa a falar de morte. Gente, que coisa interessante. E a morte? A morte é finalmente o desengajamento definitivo. Assim, o mito precisa servir aos dois propósitos: induzir o jovem a participar da vida do seu mundo, esta é a função do folclore, e depois desengajá-lo. A ideia folclórica desencadeia a ideia anterior, que guia você na direção da própria vida interior. Muito legal. Depois o capítulo 4, sacrifício e bem-aventurança. Aqui também ele vai trazer vários temas importantes. Tem uma imagem aqui, a Lagoa Apache, do Edward S. Curtis, sempre com fotos e imagens importantes. Então, nesse capítulo 4, sacrifício e bem-aventurança. Pondo-se no encalço da sua bem-aventurança, você se coloca numa espécie de trilha, que esteve aí o tempo todo à sua espera, e a vida que você tem de viver é essa mesma que você está vivendo. Onde quer que esteja, se estiver no encalço da sua bem-aventurança, estará desfrutando aquele frescor, aquela vida intensa dentro de você o tempo todo. Que legal! Pergunta: o que me impressiona quando leio o que você escreveu sobre o impacto do meio ambiente na formação de histórias, é que esses povos, os povos das planícies, os caçadores, os povos das florestas, os agricultores, estão integrados em suas paisagens. Eles fazem parte do seu mundo e cada elemento desse mundo se torna sagrado para eles. A sacralização, a resposta. A sacralização da paisagem local é uma função fundamental da mitologia. Você vê isso claramente nos navajos, capaz de identificar uma montanha do norte, uma montanha do sul, uma montanha do leste, uma montanha do oeste, uma montanha do centro. Numa habitação navaja, a porta sempre está voltada para o leste. A lareira se localiza no centro, que se torna um centro cósmico, e a fumaça sobe para um buraco aberto no teto, de modo que o aroma do incenso se dirija diretamente às narinas dos deuses. Integração ao meio, né? A paisagem, lugar de morada, se torna um ícone, uma figura sagrada. Onde quer que esteja, você está conectado com a ordem cósmica. Ele vai trabalhar essa questão da bem-aventurança, né? Voltar para o interior, para essa busca de estar na bem-aventurança. Qual a minha bem-aventurança? Né? Vai trabalhar isso. Depois do capítulo 5, a saga do herói. Gosto muito desse capítulo, né? Porque vai trazer temas aí da literatura que a gente ama, né? A saga do herói. Além disso, não precisamos correr sozinhos o risco da aventura, pois os heróis de todos os tempos a enfrentaram antes de nós. O labirinto é conhecido, em toda a sua extensão. Temos apenas de seguir a trilha do herói, e lá, onde temíamos encontrar algo abominável, encontraremos um Deus. E lá, onde esperávamos matar alguém, mataremos a nós mesmos. Onde imaginávamos viajar para longe, iremos ter ao centro da nossa própria existência. E lá onde pensávamos estar sós, estaremos na companhia do mundo todo.
essa viagem pela vida, né? A pergunta, por que há tantas histórias de heróis na mitologia? Porque é sobre isso que vale a pena escrever. Mesmo nos romances populares, o protagonista é um herói ou uma heroína que descobriu ou realizou alguma coisa além do nível normal de realizações ou de experiência. O herói é alguém que deu a própria vida por algo maior que ele mesmo. Maravilhoso. Depois, capítulo 6, a dádiva da deusa. Essa questão, né, do feminino, da deusa mãe, né, de Deus mãe também. Muito legal isso. A dádiva da deusa. A grande deusa. Os mitos da grande deusa ensinam a ter compaixão por todas as criaturas. Assim você chega a avaliar a verdadeira santidade da própria terra, que é o corpo da deusa. Aí vem a pergunta. A oração ao Senhor começa: Pai nosso que estais nos céus. Não podia ter sido Mãe Nossa? Campbell. Essa é uma imagem simbólica. Todas as imagens religiosas e mitológicas se referem a planos de consciência ou campos de experiência que existem potencialmente no espírito humano. Essas imagens evocam atitudes e experiências propícias à meditação sobre o mistério da fonte do seu próprio ser. Houve sistemas religiosos em que era a mãe o principal progenitor, a fonte. Olha aqui no Egito, né? A mãe abraçando o universo, né? Aqui do ventre. É muito forte essa figura, né? Da mãe. A mãe, na verdade, é um progenitor mais próximo que o pai, porque o bebê nasce da mãe e o primeiro contato que experimenta é com a mãe. Tenho pensado muitas vezes que a mitologia é uma sublimação da imagem da mãe. Estamos falando da Mãe Terra. No Egito você tem a Mãe Céu, a deusa Nut, representada como sendo toda a esfera celeste. Coisa linda. A Mãe Nut. Capítulo 8, Histórias de Amor e Matrimônio. Ele vai falar aqui dessa questão, né, de amor, né, que é muito fundamental nos mitos. União, aliança, matrimônio, etc. Né? Então nós temos aqui um texto do Girot de Bernel, cerca de 1138 a 1200, que abre a epígrafe, né, do capítulo. Assim, pelos olhos, o amor atinge o coração, pois os olhos são os espiões do coração, e vão investigando o que agradaria a este possuir. E quando entram em pleno acordo, e firmes, os três em um só se harmonizam. Nesse instante nasce o amor perfeito, nasce daquilo que os olhos tornaram bem-vindo ao coração. O amor não pode nascer nem ter início senão por esse movimento originado do pendor natural. Pela graça e o comando dos três e do prazer deles, nasce o amor, cuja clara esperança segue dando conforto aos seus amigos. Pois, como sabem todos os amantes verdadeiros, o amor é bondade perfeita. Oriunda ninguém duvida do coração e dos olhos. Os olhos o fazem florescer, o coração o amadurece. Amor, fruto da semente, pelos três plantada. Olhos, amor, coração. Que legal. A pergunta: o amor é um assunto tão vasto. Bem, se eu chegasse a você e dissesse, vamos falar sobre o amor, por onde você começaria? A resposta do Campbell: começaria com os trovadores do século XII. Que legal. Aí, quem são eles? Eram os trovadores da Provença e mais tarde outras partes da França e da Europa. Na Alemanha eles são conhecidos como os Minnesingers, os cantores do amor. Minne é a palavra alemã medieval para amor. Ele vai mostrar toda a erudição, né? Toda a alegria de falar. Sabe, é uma biblioteca esse homem, né? E o último capítulo, capítulo 8, Máscaras da Eternidade. Aqui certamente, né, falando sobre morte, sobre aquilo que é a finitude, né? A passagem mesmo para a eternidade, né? Esse caminho. Esse livro ele é gostoso de pegar, sabe? Parece um jornal, sei lá. As imagens do mito são reflexos das potencialidades espirituais de cada um de nós. Ao contemplá-las, evocamos os seus poderes em nossas próprias vidas. A pergunta: tendo entrado em contato com diversas visões do mundo,
Tendo mergulhado em tantas culturas, civilizações e religiões, você encontrou algo comum a todas elas que gere a necessidade de Deus? Questão de Deus aqui, né? Resposta: todo indivíduo que teve uma experiência com o mistério sabe que há uma dimensão do universo que não corresponde àquela avaliável pelos sentidos. Há uma afirmação pertinente em um dos Upanishads. Quando, diante da beleza do pôr do sol ou de uma montanha, você para e exclama: "Ah!", você está participando da divindade. Tá vendo? Ele já vai para os Upanishads. Essa erudição, vai ensinando a gente, né? Tal momento de participação envolve uma percepção da prodigiosa e pura beleza da existência. As pessoas que vivem no mundo da natureza experimentam isso todos os dias. Elas experimentam o reconhecimento de algo muito maior do que a dimensão humana. A tendência do homem, contudo, é personificar essas experiências para antropomorfizar forças naturais. Em nosso modo ocidental de pensar, Deus é visto como fonte última ou causa das energias e do mistério do universo. Mas na maior parte do pensamento oriental, e também no primitivo, os deuses são manifestações e provimento de uma energia que é, na verdade, impessoal. Eles não são a fonte dessa energia, são o veículo dela. E a força ou qualidade da energia por eles representada, determina o caráter e a função do Deus. Há deuses da violência, há deuses da compaixão, há deuses que unem os mundos do invisível e do visível, e há deuses que simplesmente são os protetores de reis ou nações em suas campanhas de guerra. São personificações da energia posta em jogo, mas a fonte última da energia permanece um mistério. Uma pergunta: o que isso tem a ver com fé? Você é um homem que tem fé? Desejo de saber e não preciso ter fé, eu tenho experiência. Que espécie de experiência? Tem experiência do desejo de viver. Tem experiência do amor, do ódio, da malícia, da vontade de esmurrar a mim mesmo no queixo. Do ponto de vista da imaginação simbólica, trata-se de diferentes forças operando em minha mente. Pode-se pensar nelas desejo, amor, ódio, como inspiradas por diferentes divindades. Então, uma abertura da mente da gente, né? Inclusive, ele tem vários livros aqui falando sobre as máscaras de Deus. Tem aqui as propaganda desse livro, né? Então, ele vai trabalhar essa questão, como essa energia, né? Esse mistério. Deus como um mistério. Muito interessante. E essa possibilidade, né, de contemplar a ação do mistério nas diversas manifestações da natureza, da vida, do próprio homem, né, do ser humano. E a mitologia nos ajuda a pensar muito sobre isso, né? Nos clarifica, ilumina o nosso ser, né? É muito legal pensar isso, né? A mitologia, ela expande a nossa compreensão de nós mesmos, né, do mundo, do universo. O poder do mito, leitura essencial para amantes de livros de mitologia, de Joseph Campbell. Um abraço, até mais.